Olá, meus amores, começando mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar pra vocês hoje um senta e conversa, né? Quem acompanha aqui o cantinho sabe que eu amo esse tipo de vídeo. Peço também que vocês entendam se o áudio estiver baixo, é porque eu estou aproveitando alguns segundos que a minha bebê dormiu. E nesse vídeo de hoje, gente, eu venho mais contar novidades, né, aqui pro canal. Uma novidade, assim, que eu fiquei bem feliz por isso e vim compartilhar aqui com vocês, que como vocês sabem, eu gosto muito de compartilhar momentos também, né? E aí, se você for novato por aqui, eu já peço também que você se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações e deixa seu like sempre, certo? E bora lá pra esse vídeo, né? Aqui de cara lavada, eu venho com uma novidade pra vocês bem legal, que eu tô bem animada mesmo, porque tudo que é em prol pra minha filha, tudo que é novidade pra minha filha, sobre a minha filha, eu fico muito feliz, né? E aí, eu vim compartilhar pra vocês, gente, que eu decidi que eu vou batizar minha filha, sim, né, na igreja católica, porque antes de tudo, eu vou contar o porquê, né? Eu decidi, gente, assim, batizar a Safira, porque eu lembrei que na época quando minha mãe me batizou, ela já me batizou com a idadezinha avançada. Inclusive que eu tive a chance de escolher os meus padrinhos, né? Ela sempre dizia que era por conta disso, que ela queria que nós mesmos escolhesse os padrinhos, né? Então, ali eu já me batizei por volta de meus 8 anos, eu acredito que foi 8, 9, 10... eu acho que eu tinha uns 8 anos, sabe? E aí eu lembro que já com 8 anos eu já ficava questionando por que que ela não tinha me batizado. E aí ela sempre justificava que era por essa razão, que queria que a gente escolhesse os nossos padrinhos. E aí hoje, quando eu acordei, eu lembrei que eu sei que eu já tinha decidido, desde que antes mesmo da Safira nascer, que eu não iria batizar um bebê meu, porque eu sempre achei que eu ia criar naquela religião evangélica. E pra quem sabe, né, ou pra quem não sabe, os evangélicos, eles não têm esse batismo de igreja, né? Que é uma doutrina, né? De igrejas católicas. E aí, como os evangélicos não existe esse batismo de doutrina, eu decidi que eu não ia batizar ela. Porém, para quem não sabe, o batismo é descer as águas, né? Eu já desci as águas, eu desci as águas no ano de 2012, né? A data foi 10 de dezembro de 2012. Então, assim, mas isso por quê? Porque foi uma decisão minha. Depois, eu já grande, né? Eu já tava aí com 17 anos quando eu desci as águas, pra quem não sabe. Eu desci as águas, eu estava com 17 anos, Só que assim, isso foi uma decisão minha, depois de grande. Então eu fiquei lembrando, quando criança eu ficava questionando por que que não tinha acontecido ainda o meu batismo. Sendo que minha família inteira, né, são católicos, né? Minha mãe é católica, quer dizer. Então, nesse caso, eu achava assim que eu não devia batizar a Safira por essa questão, por eu ser evangélica, e não iria, né, levar pro lado dessa parte. Só que hoje eu acordei e fiquei pensando, né? Por que não batizar se a minha filha não tem irmãos? Eu não pretendo ter mais filhos, né? Vocês que acompanham aqui o cantinho sabem disso. A minha filha, ela tem a mim, né, ali 24 horas. Então, por que não ter mais uma pessoa para fazer parte desse seio familiar da minha filha, né? Por que não constituir mais um casal para representar a minha filha quando acontecer alguma ausência do meu tipo, né? Digamos assim, de alguém próximo que possa me dar um apoio, enfim. Certo que eu tenho a minha irmã que me dá muito apoio também quando eu preciso. Mas por que não minha filha ter padrinhos? Sendo que quando eu mais precisei, Deus me abençoou com pessoas maravilhosas que se fizeram muito presentes no período que eu mais precisei, né? Foram pessoas que fizeram a corrente do bem e que não me largaram, não me deixaram só, né? Foram 40 dias da maternidade, como vocês sabem, né? Acompanhei o cantinho. E aí eu fiquei questionando, né? Se foram pessoas tão maravilhosas, por que não, né? Convidar essas pessoas para serem padrinhos da minha filha. E aí eu fiz o convitezinho, vou mostrar aí pra vocês o convitezinho, né, de pedido, se eles aceitam ser padrinhos da minha filha. Porque, gente, eu fiquei pensando, né, de repente a minha filha tem uma família tão pequena, por que não ter padrinhos? E sendo que eu parti do princípio de que quando eu era criança eu questionava porque eu não tinha sido ainda batizada. E eu fiquei imaginando, vai que ela cresce e se questiona por eu não ter batizado ela ainda bebê, sendo que vai que ela decide, né, um dia
seguir a religião que ela queira, ou seja, ser católica. Porque a minha família inteira é católica, gente. Eu sou evangélica por opção minha. Aos 15 anos, detalhe, nisso tudo eu fui criada até os meus 15 anos na religião católica, sendo que eu participava de coroação, de missas, novenas, essas coisas católicas, sabe? Então, assim, quando era sempre no mês de maio, a gente fazia, a comunidade fazia coroação. Então, assim, eu sempre participei dessas coisinhas. Então, por que não dar à minha filha o direito de um dia, se ela quiser optar por participar dessas coisinhas em época de colégio? Gente, eu brincava quadrilha quando eu era criança, eu era a rainha do milho, quer dizer, eu sempre participei de tudo que me dava oportunidade no tempo quando eu era criança e adolescente, né? Participava do Bumba Meu Boi, eu participava da Dança do Coco, eu participava de teatros. Quer dizer, nada disso me levou a um caminho de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa mundana. Quer dizer, eu tenho a minha cultura dentro da religião católica, que foi a religião que minha mãe me criou. E aí eu fiquei pensando, vai que ela cresce um pouquinho, vai pro colégio, eu não vou empatar minha filha um dia dança de quadrilha, eu não vou empatar minha filha dança quadrilha, porque eu acho isso super normal. Eu cresci dançando quadrilha, acho muito legal essa cultura que é dentro dos católicos, porque pra quem não sabe, quem segue a doutrina religiosa de evangélicos, eles não podem participar. Eu lembro que até mesmo no Pai Nosso ali, naquele momento do Pai Nosso de colégio, muitas delas não poderiam orar a Ave Maria, porque segundo a Bíblia, a oração que Deus nos deixou foi o Pai Nosso. Então, assim, todo mundo participava do Pai Nosso, mas quando vinha uma Ave Maria, quem era evangélico já não podia estar ali naquela roda, né? Ou seja, eu não vou privar minha filha de viver coisinhas que eu sei que fazem parte de uma cultura. E a maioria dessa cultura está em quê? Na religião, que o nosso próprio Estado, gente, é laico, né? Ou seja, ele não tem religião fixada. Você tem que ser dessa religião aqui, tá. Não. O nosso Estado é laico e assim eu vou deixar minha filha optar, né, quando ela estiver maiorzinha, pela religião que ela quiser seguir. Da mesma forma que foi eu, né? O que acontece? Eu, até meus 15 anos, eu era da religião católica. Quando foi um certo dia, eu peguei uma Bíblia, né, da minha mãe e comecei a ler. E vi que, assim, tinha coisas que a gente só aprendia como? Lendo a Bíblia. A gente só conseguia entender aquele assunto lendo a Bíblia. E eu comecei a entender que algumas coisas não era, tipo, exigida na religião católica. Eu não tô falando que os católicos não leem a Bíblia. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que diante dos momentos que eu participava, eu não via que existia mais essa... Como é que eu posso dizer pra vocês? Esse aprofundamento. É o que eu venho... É o que eu digo, a tese que eu digo. Por que eu decidi ser evangélica? Porque eu comparei um colégio particular e um colégio público. Não tô falando também mal dos colégios públicos, né? Pelo amor de Deus. Vamos entender o que eu achava. Que o colégio público, ele é mais de boa. E o particular, ele é mais rígido, né? Eu digo isso porque eu já li coisas de séries de colégio particular para colégio público e é totalmente diferente o conteúdo. Um é muito mais rígido do que o outro. Aquele grau, né? Gente, sem exagero. Eu cheguei a ver livros de pessoas que faziam o quê? Quarta, quinta série de colégio particular, que era grau de uma aula de primeiro ano lá do público. Então, assim, existe sim essa grande diferença de conteúdo. E aí eu comecei a ver a diferença. Eu achava assim, não, então a religião aqui, ela que é mais rígida, ela vai ter mais doutrinas, ela vai ser mais, né, complexa. E aí eu decidi ir para essa outra religião para me conhecer mais de Deus. Foi uma decisão minha, até hoje minha família é católica, sabe? Então, assim, eu parti daquele pensamento aos 15 anos e mudei de religião. E aí comecei a frequentar, comecei a ter o dom de louvor, né, que é levita, comecei a ter outros engajamentos dentro da igreja evangélica. E o que aconteceu? Aos 17 anos, eu desci as águas, né? E aí, tudo bem. E foi o que eu pensei. E se a Safira, quando tiver, digamos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e começar a questionar, mãe, por que eu não fui batizado quando bebê? E aí vai ser uma idadezinha que ela já vai começar a querer questionar. Porque eu, aos 8 anos, eu ainda era uma criança muito inocente. Aos 8 anos, eu questionava por que não ainda tinha acontecido aquele meu batismo. E aí eu comecei a pensar, qual o problema dela ser batizada na religião, como na religião católica? E mais lá na frente, se ela quiser ser evangélica, isso não vai impedir de nada.
Porém, se ela quiser ser católica e chegar aos 12, 13 anos e quiser fazer uma primeira comunhão, ela já não vai conseguir fazer a primeira comunhão. Por quê? Porque vai exigir que ela tenha o quê? O batismo. Se ela quiser fazer uma crisma, ela não vai poder. Por quê? Porque antes da crisma vem o batismo e a primeira comunhão. Então, assim, vai mexer muito com ela daqui a uns anos. Não é pra amanhã, não é pra ontem, enfim, não é pra hoje. É daqui a alguns aninhos. E aí eu fiquei pensando, eu não vou barrar esse direito da minha filha lá na frente. Querer partir pra religião que ela quiser por uma escolha minha. Eu acho que ela tem que ter o direitinho dela de querer crescer, querer entrar na religião que ela quiser. Óbvio que até então, a gente quando não é mãe, a gente pensa de um jeito, né? Vai ter que ser assim, 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 assim. E não é, gente. A gente tem que ser livre para deixar os filhos da gente também ter as suas escolhas. E aí eu pensei, se eu não batizar, ela futuramente, se ela quiser entrar numa primeira comunhão, fazer uma crisma, participar de culturas católicas como uma coroação, ela não vai poder, gente, porque eles barram sim, né? E aí eu pensei, e se ela for batizada, né, na religião católica, isso não vai impedir de daqui a uns anos, se ela quiser seguir a religião evangélica, ela não vai ser impedida de descer as águas. Por quê? Porque só desce as águas depois de estudo bíblico, depois de uma decisão sua mesmo, sabe? Então é isso, eu vou deixar ela livre para ela escolher com relação à religião. E por que eu não vou ser rígida no ponto de dizer, não, vai ter que ser a religião X? Porque, gente, o nosso estado é laico. Até o nosso estado é laico. Quer dizer, ninguém vai obrigar ninguém a ser algo que a pessoa não quer ser. Então, assim, é isso que eu tava pensando. E, de certa forma, gente, a gente sabe que o papel de um padrinho, de uma madrinha, é ser aquele apoio, né? Então, assim, eu preciso muito desse apoio. Eu não sei o dia de amanhã, né? Eu não quero me tornar um ser humano sozinha, só eu e ela, né? Sem que eu tenha um apoio de uma família, ou seja, de padrinhos, né? Que eu sei que eles jamais vão deixar a gente na mão, né? Porque eles representaram isso pra gente, né? Ser pessoas muito firmes ali com a gente. E por que não formalizar isso, né? Eu acho que o que eles fizeram por nós e tá sempre ali atentos, eu acredito que por que não formalizar isso, né? Tornarmos compadres e comadres. Eu sei que isso faz parte de uma cultura, né? Da religião católica. Eu sei que é. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu quero lá na frente permitir que a minha filha tenha esse direito. Eu não vou tirar esse direito. Aos 12 anos, ela, digamos, ela quer fazer uma primeira comunhão, uma crisma, e aí não vai poder porque não foi batizada. E aí vai ter que batizar já grandinha. E aí ela vai questionar, né, por que não ter sido batizada quando bebê. Então eu não vou tirar esse direito dela de ser batizada. Se Deus quiser, a gente vai batizar. Tô bem animada. Eu confesso que eu queria fazer aquela caixinha de convite. Eu até tinha organizado já a cestinha para comprar os pombinhos, né, que é a pomba do batismo, que a gente sabe, e colocar o convitezinho dentro, tudo bonitinho. Mas, gente, eu sou muito ansiosa, então a ansiedade não deixou eu fazer isso, né? Eu não fiz assim. Mas eu já editei, já mandei o convite pra eles e na hora, assim, de cara, super aceitaram, né? Eu sinto a felicidade deles por isso, por eu ter lembrado deles, né? Para ser os padrinhos dela. E assim, gente, eu vou só o quê? Formalizar esse vínculo entre a Safira e pessoas que eu sei que amam a minha filha. E é isso, gente, o vídeo é esse, eu tô bem, bem feliz, eu espero que tudo dê certo, como dito pra eles, que não precisa ter pressa, porque são pessoas que não têm tempo de fato. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo, tô muito feliz. Se você também tá feliz, deixa o seu like.